Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre a rodada da NBA que tivemos ontem. Tivemos duas partidas interessantes, New York Knicks vs Philadelphia 76ers e também San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves. Ontem foram os jogos 3 de cada uma dessas duas séries e algumas coisas já começaram a ficar claras e encaminhadas, pelo menos pra mim, como um grande fã do New York, um grande fã de assistir todos os jogos de playoff. Se você estiver chegando por aqui agora e gostar do que você vai ver neste canal, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like até o final do vídeo, que vai estar contribuindo demais para esse projeto continuar de pé e também pra gente chegar aos 90 mil inscritos. Se você quiser uma experiência de assistir os vídeos sem propaganda, se torne um membro por apenas R$2 e eu upo um vídeo separado para os membros sem propaganda e esse aqui normalzinho assim, com os ADs para o público em geral, fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Seguinte, começamos a rodada de ontem com New York Knicks versus Philadelphia 76ers e cara, que jogo delicioso de assistir, velho. Eu tava um pouquinho receoso quando eu vi que o nosso mano OG Anunoby tava com problema no hamstring, que é tipo a posterior, e ele não iria jogar. Ele estava relacionado como uma lesão de curto período, ele pode se recuperar rápido para voltar ainda nessa série contra o Philadelphia 76ers. Isso me preocupa muito, porque ele estava sendo uma opção muito confiável no ataque e simplesmente sendo a melhor opção para conseguir parar um pouco melhor na parte da defesa, o Paul George principalmente. E nas trocas ele ajuda muito dentro do garrafão, então o OG Anunoby é uma peça fundamental para o sucesso do Knicks que está tendo recentemente. E no lugar dele, quem veio como titular foi o Miles McBride, que me deixou um pouco inseguro com a parte defensiva. E acabou sendo exatamente isso que me mostrou no primeiro quarto do jogo, sabe? Paul George veio quente mais uma vez, matou 4, 5 arremessos, a mesma coisa que ele tinha feito no jogo anterior. Não tinha quase ninguém conseguisse parar o Paul George de forma efetiva e deu pra ver também o porquê que eles conseguiram passar bem pelo Celtics, porque nenhum defensor do Celtics conseguiu neutralizar muito bem o Paul George, os 16 pontinhos que ele fazia por partida ali, as jogadas individuais dele, o quanto que ele atraía de atenção da defesa. Só que, da mesma forma que ele ficou praticamente inerrável no primeiro quarto, ele depois teve uma sequência de 8 ou foram 9 arremessos em sequência no restante dos outros 2 quartos que ele não acertou nada. Então, do mesmo jeito que ele começou quente, ele vai esfriando ao longo da noite. E isso é um perigo para um time que depende tanto de uma terceira opção como o Paul George, que estava sendo um cara de confiança. Se a gente der uma olhadinha aqui, ele terminou essa partida com 15 pontos, sendo que desses 15, posso estar enganado, mas ele fez 12 já no primeiro quarto. Então, o restante da partida ele ficou tipo 1 de 12, 1 de 11 de quadra. Então, foi bem feio essa partida do Paul George. A gente precisa também enaltecer aqui a defesa bem jogada, apesar da quantidade de faltas, mais uma vez foi um problema pro Knicks. Contra o Joel Embiid, a gente teve que revezar ali Mitchell Robinson, teve que revezar Karl Anthony Towns, mais uma vez teve que utilizar durante um periodinho de tempo ali o Ariel Okpori, e ele terminou 7 de 17 de quadra, 18 pontos, 5 assistências, 6 rebotes, 0 arremessos convertidos de 3. Teve um determinado momento que ele colocou um pouquinho mais de lenha ali no jogo, principalmente no segundo quarto, quando o Knicks estava começando a retomar a partida, mas foi isso. Tyrese Maxey teve uma partida baixa também, 17 pontos, arremessou apenas 12 bolas, ele teve um aproveitamento bem bom, sabe, de quadra, 33/3, mas tentou só 3 bolas, mas ainda assim 66,7% de quadra com apenas 12 arremessos. Ele deveria ter tentado mais, na minha opinião. E o grande nome desse jogo para o Philadelphia foi o Kelly Oubre, mano, que terminou com 22 pontos, sem realmente sendo um perigo, assim, o Knicks estava deixando ele mais um pouquinho à vontade na partida, já que a gente estava com o déficit de um dos melhores defensores da NBA do nosso lado da defesa, né? Então, cara, se a gente for tomar ponto de alguém, é melhor que a gente tome ponto do Kelly Oubre Jr. do que tomar ponto do restante do time. E, inclusive, teve umas 2 ou 3 posses que eu vi ele dando airball na meia distância, quando o Karl Anthony Towns fingiu que ia pressionar ele e ele ficou indeciso entre bater pra dentro e parar. Então, a tomada de decisão do Kelly Oubre foi um pouquinho mais contida quando ele viu a defesa do Knicks postada, e é bem melhor ele tomar a decisão do que o Tyrese Maxey, que foi muito bem marcado pelo Michael Bridges. O Michael Bridges também ajudou em várias coberturas do Joel Embiid. O Karl Anthony Towns tá fazendo um trabalho bom, ele tá se dedicando muito defensivamente. Tá me lembrando bastante o Karl Anthony Towns da temporada passada, que pra mim foi o melhor playoff defensivo do Karl Anthony Towns que eu já vi. E ele tá repetindo nessa temporada mais uma vez. O VJ Edcomb também foi um pouco mais discreto nesse jogo, terminou com 11 pontos, mas o quinteto titular veio bem do time do Philadelphia, só que o problema é que o Knicks tá jogando como uma das melhores defesas do campeonato e tá atacando como um dos melhores ataques do campeonato. Então, por mais que a gente tenha começado atrás, que a gente tivesse com desvantagem com questão aos titulares, o time do Knicks simplesmente bailou ontem. E também a equipe de apoio do time do 76ers não tá dando muita conta. Mano, que Quentin Grimes mesmo tá sendo uma das minhas maiores decepções desses playoffs. Eu esperava um pouco mais dele. Então, o Dominic Barlow também não teve muito sucesso quando teve em quadra. Andre Drummond, não preciso nem falar, 0 pontos. E o restante aqui jogaram mais a parte do garbage time. O Adem Bona também acabou se complicando nas faltas. O Jalen Brunson conseguiu fazer alguns end-ones invadindo o garrafão do time do Philadelphia 76ers. E assim, a partir do segundo quarto, quando o Knicks conseguiu retomar, terminou perdendo por uma vantagem até expressiva, começou ganhando por 12 pontos de vantagem. O Knicks no final do primeiro quarto retomou essa diferença para apenas 5, 6, se eu não me engano, e terminou o segundo quarto na frente. E aí o Knicks começou aquele jogo um pouquinho mais físico, o jogo ficou bem pegadinho ali até o meio do terceiro quarto, onde o Knicks abriu uma vantagem considerável, fez uma corridinha ali de 10-0, 10-2, e aí o time do Philadelphia começou a perder
perder força. Quando o Knicks abriu ali seus mais de 10 pontos, mais de 12 pontos, que o Nick Nurse viu que não tava adiantando, não tinha nada que ele pudesse fazer, o Knicks já tava muito confortável na partida, faltando ali uns 2 minutos pra acabar o jogo, 3 minutos pra acabar o jogo, entrou a parte do garbage time e fim de papo. Pelo lado do Knicks, mano, cara, que sensacional. Jalen Brunson realmente tá jogando como um dos melhores jogadores da NBA, sabe? 33 pontos, 9 assistências, 5 rebotes. Meu Deus, mano, 37% pra 3, não foi uma porcentagem muito boa, mas 11 arremessos convertidos de 22, 50% de quadra, monstruoso. O Karl Anthony Towns continua sendo um dos melhores passadores na posição de big man que eu já vi. Teve uma parte ofensiva um pouco mais contida, por causa que a boa defesa do Philadelphia, fazendo aquele mesmo esquema de colocar um cara mais baixo e atlético pra marcar ele e depois rotacionar pra uma cobertura dentro do garrafão, caso esse cara mais baixo e mais magro do que ele consiga ser batido. Tá funcionando muito bem, ele terminou com 8 pontos. A maioria desses pontos foram de segundas oportunidades, rebotes ofensivos. Ele não converteu nenhuma bola pra 3, só tentou 2 também. Eu acho que ele deveria ter tentado mais, mas só que a defesa de perímetro tava bem boa do Philadelphia. E aí por isso que o Knicks teve muita vantagem na hora de atacar o garrafão, já que a gente converteu apenas 9 arremessos pra 3 com 33%. Então o grande segredo do Knicks foi a defesa intensa, jogo de contra-ataque e agredir o garrafão dos caras. Trabalhar na meia distância. Michael Bridges, desde o jogo 5 do Philadelphia, do Atlanta Hawks, ele acordou pra vida, veio pra jogo, conseguiu consertar talvez as inseguranças que ele tava de contribuir ofensivamente pra esse time, do potencial que ele realmente tem, e ele realmente chegou. Tava na hora dele chegar. Outro cara importantíssimo é o Josh Hart, com 12 pontos, 11 rebotes, 3 assistências e um roubo de bola. Gigantesco o nosso coração do time. E o restante da equipe de apoio, temos que dar todo o crédito ao Landry Shamet. Ele veio da segunda unidade, bangers pra 3. Ele tava sem hesitar. Ele recebia a bola, ele sabia o momento dele arremessar. E na defesa ele tava se dedicando muito bem pra marcar o Paul George, por mais que ele seja um cara bem mais baixo e com menos porte físico do que o Paul George, né? Ele deu conta de incomodar o Paul George e forçar ele ao erro em múltiplos ataques. Então eu fiquei muito feliz com o resultado do Knicks. Ele foi digamos assim, o fator X foi o Landry Shamet vindo do banco, já que o Miles McBride não fez uma boa partida com apenas 3 pontos. Mas o time do Knicks está de parabéns, conseguiu fazer mais um trabalho muito bem feito, abriu 3-0 na série e desculpa me falar, mas agora você pode chorar, Joel Embiid, porque simplesmente acabou para o Betinha. Fechou? Inclusive, ó, vocês já estão tomando spoiler do próximo vídeo. Eu deixei mostrando aqui, ó, 116-109, o Cleveland Cavaliers ganhou, roubou um jogo, está 2-1 agora para o time do Pistons. Mas agora a gente vai pro próximo jogo. Antes, só deixa eu mostrar aqui o placar, 108-94, uma boa partida, 14 pontos de vantagem. O Knicks segue embaladíssimo nessa pós-temporada para a alegria da pessoa que vos fala. Ó, é o Nicudo da massa. Não tem jeito, esquece. Agora, minha família, a gente precisa falar de um senhor de 2,31 m que está jogando praticamente um basquete de quebrar a NBA, de quebrar oficial a liga NBA de uma vez. Porque, mano, o que o senhor Victor Wembanyama tá jogando é sacanagem. E apesar de que ontem a gente teve uma boa partida do time do Minnesota Timberwolves, cara. O Anthony Edwards jogou muita bola pra um cara que tá voltando de uma lesão de hiperextensão, né? 32 pontos, 14 rebotes, 6 assistências, todo canto da quadra, matando bola no clutch, assim, no clutch não, no estouro do cronômetro do segundo quarto pra empatar o jogo, levar o jogo empatado 51-51. O jogo inteiro foi muito próximo, foi muito de igual pra igual, os dois times se olhando no olho e batalhando por cada posse. E, inclusive, o bom jogo que fez todos os jogadores do time do Minnesota, 17, 12, 13, 32, 0 pontos do Mike Conley, foi ele um dos titulares que não contribuiu muito bem, já que eles preferiram vir com a Ayo Dosunmu da segunda unidade. Naz Reid fez uma boa partida. Terrence Shannon Jr. tem uma relevância menor desde a volta do Anthony Edwards, apesar que quando ele estava lesionado e eles conseguiram ainda um resultado positivo, foi por conta desse rapaz, na primeira rodada dos playoffs principalmente. Aí agora vem contra esse time do San Antonio Spurs, mano. E o que eu tenho pra falar disso aqui, mano? Numa partida onde o Devin Vassell posterizou o Rudy Gobert e terminou com um aproveitamento baixo pra 3, na onde o Julian Champagne fez só 6 pontos e os 2 arremessinhos para 3, que é a especialidade dele. De'Aaron Fox veio para 17 pontos. Stephon Castle teve uma noite horrível de aproveitamento, mas continua sendo um dos melhores defensores da liga com questão a perímetro. Terminou com 13 pontos, 11 pontos do Keldon Johnson vindo da segunda unidade e 8 pontos do Dylan Harper. Foi uma partida onde toda a equipe de apoio do Victor Wembanyama não foi tão bem. Mas essa é a diferença do jogo 1 da série, na qual o Wolves conseguiu sair vitorioso, para esse jogo 3. Quando o Wembanyama tá matando arremesso, quando o Wembanyama tá fazendo aquilo que ele já faz, naturalmente, por existir, fica praticamente impossível de parar o San Antonio Spurs, mano. É muito complicado você olhar pro Wembanyama e não ver ele como aquilo que todo mundo fala, que é o basquete 3.0, mano. É surreal, mano. O cara terminou com 60% de aproveitamento de 3 pontos, ele tem 2,31, guys. Pô, eu tô falando sério, o cara, ele parece uma linha em pé e ele terminou com esse aproveitamento pra 3, sabe? Arremessando 2 passos atrás da linha de 3 pontos, 72,2% de quadra. E a gente tá falando aqui do Timberwolves, que é uma das defesas que conseguiu parar um dos melhores, o melhor
melhor pivô do planeta na atualidade, principalmente na parte ofensiva, que é o Nikola Jokic, e o melhor ataque da NBA, que é o Denver Nuggets. O time do Wolves foi capaz de fazer isso, mas não está conseguindo jogar, não está conseguindo produzir depois dos ajustes de Greg Popovich após o jogo 1 para esse esquema do San Antonio Spurs com esse time que eles têm na mão. Tem vários jogadores competentíssimos na hora de defender perímetro e, cara, não importa se esses jogadores do perímetro vão ser batidos, vão ser facilmente driblados, porque se tiver qualquer proximidade do Wembanyama do garrafão, se a defesa conseguir girar para deixar ele pelo menos próximo da área pintada, vão ter trabalho, porque ele ainda terminou essa partida com 5 tocos. Eu vi já bastante gente reclamando da parada dos goaltendings, e eu acho que é muito difícil de você, em quadra, você como um árbitro, assistindo aquilo de dentro, conseguir interpretar perfeitamente a hora do arco, tendo em vista a altura do Embi. Porque muitos arremessos, parece que ele pega lá no topo, lá onde a bola tá no pico máximo, entendeu? Então, no primeiro jogo que ele fez 12 blocks, no jogo anterior que ele fez 12 tocos, eu vi ali uns 2 ou 3 goaltendings. E no de ontem, talvez eu tenha visto um do Jaden McDaniels, mas só que ela tava muito na berlinda, sabe? Então é interpretativo. É complicado toda vez que o Embi sobe lá na caixa prego pra dar um bloco em alguém, de o Chris Finch, por exemplo, pedir uma revisão ou parar o jogo pra ver isso, até porque não dá pra pedir revisão desses lances. A arbitragem vai ter que ter um olho muito no timing ali pra ver o exato momento de reflexão, o ponto exato de inflexão da bola, sabe? É bem mais fácil deles verem quando a bola toca a tabela esse tipo de goaltending. Mas dito isso, cara, o Wembanyama, independente desses goaltendings que aconteceram, passando pela forte defesa do Timberwolves, que conseguiu parar o melhor ataque da liga, ele está conseguindo ser um dos jogadores mais impactantes de toda a liga, que vai terminar top 3 na corrida de MVP, provavelmente top 3, né, em terceiro lugar, mas só que para uma terceira temporada de NBA, rapaziada. Defensor do ano unânime, top 3 na corrida de MVP, e agora levando o Spurs à melhor corrida de playoffs, não sei em quantos anos. O time não vê algo assim de expressivo na pós-temporada tem muito tempo, pelo menos aí uns 8 anos, e o Victor Wembanyama na primeira temporada de playoff, a primeira temporada que ele chega na pós-temporada com o seu time, ele já tá fazendo isso. Esse moleque é revolucionário, ele tá modificando desde a torcida até a defesa, até o ataque, até a cultura. Mano, esse moleque é sensacional. Não tem como não se encantar pelo basquetebol de Victor Wembanyama. E o melhor de tudo, sem flopar, um cara de 2,31 que não fica se tacando no chão. E discutivelmente ontem tivemos o melhor jogo da temporada dele. Beleza, ele fez uma partida de 60 pontos também. Foi uma baita partida, levou a bola pra casa. Não, errei, eu pesquisei aqui, ele fez 50 numa partida. Mas só que mesmo aquela partida de 50 não era num jogo 3 de playoff. Por isso que eu acredito que essa de ontem foi a melhor partida do Embi, quando o time do San Antonio Spurs estava ameaçado em perder a liderança do jogo, estava ameaçado em acabar cedendo no finalzinho da partida para o time do Wolves, que estava pressionando muito, tentando ser muito agressivo ofensivamente. Veio o Embi, matou bola para 3, fez ali uma corrida de 11 pontos, se eu não me engano, no período final da partida, e eles conseguiram sair com a vitória, cara. É sensacional o Wembanyama jogando basquete, é o basquete 3.0 que chegou para nós, minha família. E por isso que eu não tenho muitas observações a respeito desse time. Simplesmente eu tô encantado com o San Antonio Spurs. Eu acho que eles têm um core de jogadores muito jovens. Inclusive, vou confirmar aqui, mano, a idade dessa rapaziada, cara. Nossa, mano, De'Aaron Fox 28, Devin Vassell 25, Stephon Castle 21, Victor Wembanyama 22, Julian Champagne 24, Keldon Johnson 26, Dylan Harper 19, Luke Cornet 30, Harrison Barnes 33, são os caras mais veteranos que têm mais experiência de playoffs também. E o time titular desses caras tem uma média de idade surreal, mano. O principal elenco do time, todos têm menos de 28 anos. Então, na próxima rodada dos playoffs, a gente provavelmente vai ver, né, porque tudo que está se encaminhando, um San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder. E eu acho que esse é o tipo de rivalidade que a gente vai ver por bastante tempo, mano. São dois times incrivelmente talentosos, incrivelmente jovens, que eu já estou ansioso para as finais de conferência do lado oeste, mano. Porque cá entre nós já tá começando a ser definido. Eu acho que o Wolves tem uma capacidade ainda de buscar esse resultado. 2-1 não está perdido nem de longe. Esse time é muito talentoso, sentiu muito a falta do Donte DiVincenzo, que tem um volume de arremesso muito bom. Sentiu também uma falta no começo da série do Ayo Dosunmu, sentiu a falta também dele na partida de ontem, já que eu acho que ele tá com restrição de minutos. Ele poderia ter jogado mais, mas não deve estar 100% ainda de saúde. Então, por conta de todas as faltas de sorte, o azar mesmo que o time deu no contexto geral, o Wolves não vai performar 100% do que poderia contra esse time do Spurs. Enquanto isso, o Spurs vem voando, embalado, entregando tudo de si na primeira pós-temporada desse elenco junto. Eu acho surreal. Pelo lado leste, depois da partida de hoje, né, agora que vocês já tomaram um pouco de spoiler, eu acho que ainda não tá definido. O confronto entre Pistons e Cavs tá bem aberto depois do jogo de hoje, enquanto o confronto do Knicks vai ser muito bom, porque eu acho que vai acabar em 4 jogos. Então eu, como torcedor do Knicks, tô muito feliz com isso. Teremos um time que vai estar descansando, esperando pelo seu oponente. Então, velho, interessantíssimo. Que playoffs maravilhosos que
estamos tendo em 2026. Lembrando que essas aqui são apenas as minhas opiniões. Quero saber o que você acha aqui nos comentários. Deixa aqui também sua risada, um hashtag #Embiid, quem tiver comigo, quem for fiel aqui desse canal. Ou então só comenta a sua opinião, que sua opinião é muito importante pra mim. Se ficou até aqui também, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar apoiando demais esse canal a chegar aos 90 mil inscritos. E agora eu vou indo nessa. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!